A história começa com acontecimentos desdobram-se em 2020. Portais que conduzem a outra dimensão começaram a aparecer por toda a Terra e isso levou o nosso mundo tranquilo ao início de algo incompreensível. Muitos países enviaram suas tropas para este portal a fim de descobrir mais sobre ele, mas não uma única alma retornou. Então, a partir deste maldito portal, hordas de monstros começaram a sair com um poder de destruição avassalador. Todas as armas modernas eram inúteis, e por todo lugar os monstros começaram a massacrar pessoas. Porém, alguns patronos começaram a escolher indivíduos, dotando-os de poderes e habilidades únicas. Eles se tornaram caçadores. Com o advento dos caçadores na vanguarda, a humanidade começou a revidar. Patronos podiam fornecer poder adicional aos caçadores ativos, como apoio, restaurar um jogador ou aumentar estatísticas de um único golpe. Entre o incontável número de caçadores, havia um cuja força era insondável. No exército imortal de soldados e com a habilidade de controlar o fogo, o mundo inteiro o chamava de Rei Demônio. Ele tinha uma habilidade especial, uma que somente ele poderia aprimorar caçando. No entanto, sob a influência dos 12 grandes heróis considerados deuses, sua existência foi apagada das páginas da história. Eles, as pessoas que se consideravam deuses, criaram o Éden. Caçadores eram considerados um novo estágio de evolução, e aqueles que não puderam se tornar caçadores viraram escravos. Caçadores começaram a governar o mundo, e assim, 100 anos se passaram. Vemos um rapaz correndo pela floresta, e quando ele para descansar, um homem sentado em uma árvore pergunta se ele já terminou. O rapaz atingiu seu limite de força, ele não tem mais nada. Ele diz que quer mudar o mundo, acreditando que com essa atitude ele pode se tornar um caçador. O homem diz que, para os patronos notarem ele, precisa ir além de suas capacidades. O homem ajuda o rapaz a passar por todos esses anos, mas quando ele olha para o que poderia ter alcançado, parece que ele nunca se tornará um caçador. Tornar-se um caçador, como dizem no Éden, é apenas a vontade do céu. O homem pede para ele não se preocupar, ele definitivamente se tornará um caçador. Ele pergunta sobre o livro, e o rapaz ainda o tem, é a memória de seus pais. O homem diz que é a autobiografia de um herói esquecido, cuja história foi apagada pelos 12 deuses. Se esse herói estivesse vivo, o mundo seria um lugar melhor. Uma certa garota os observa do céu, lançando um ataque direto contra o disfarce. O homem empurra o rapaz com sua força, salvando-o. O rapaz não entende o que aconteceu. A mesma garota desce ao chão e ordena que ele se curve com sua magia. Seu corpo faz o que ela ordena, ele não pode se mover. Era a rainha do Éden, e as outras pessoas se curvam diante dela, era Atena. Ele não percebeu que um dos 12 deuses fundadores do Éden estava ali. Ela ordena que os homens persigam o homem e o capturem. Eles não conseguem correr muito, mas conseguem chegar perto. Ela nota o mesmo homem que ele deixou aqui, mas não sente magia nele. A autobiografia do Rei Demônio que ele agora tem esconde os feitos sujos dos 12 heróis que eles têm escondido todo esse tempo. Espera que ela não suspeite disso e o deixe em paz. A garota diz que ele era apenas um escravo e o deixa. O rapaz ergue a cabeça, mas a rainha está na frente dele. Ela quase não percebe a energia mágica vindo dele. Quase não há vestígios dela, seu coração começa a bater mais rápido. Ela assume que ele tem algo que não pode ser visto e ordena que ele mostre rapidamente. Seu corpo se move por si próprio, ouvindo a voz dos deuses, pedindo que ele não se mova, porque se o livro cair nas mãos dela, ele estará morto. Seu corpo não obedece. Ele pega um livro, uma história sobre um rei demônio, um verdadeiro herói da humanidade. O Éden claramente não quer que o mundo saiba sua história. Todos que são queridos para ele vão morrer se algo der errado. A área inteira onde ele vivia será apagada da face da terra. É assim que o Éden funciona. Eles eliminam à força o que não querem e está em seu caminho. A garota está emocionada. Finalmente encontrou a autobiografia do Rei Demônio. Ela não entende como esse garoto a conseguiu, mas a levará embora. Quando o livro está em suas mãos, um homem corre até ela e a ataca, pegando o livro. O rapaz fica muito feliz em ver um rosto familiar. O homem diz que ele se saiu bem e fez um ótimo trabalho protegendo o livro. O jovem não entende como ele conseguiu resistir a uma das deusas. Ele não tem tempo para explicar tudo ao rapaz, e não imaginava que eles o encontrariam tão rápido, porque o rapaz sempre disse que queria mudar o mundo. Ele entrega o livro para alguém como ele. Os caçadores alegam ser deuses e governam sobre as pessoas comuns,
tão fracas quanto o rapaz, como gado esperando que alguém mais lide com eles. Mas se ele tiver o poder de mudar o mundo, um poder que possa resistir aos 12 deuses, ele ainda estaria disposto a mudar o mundo para melhor? O rapaz pensou. Nesse momento, a deusa Atena apareceu. Não havia tempo, ele precisava de uma resposta, não poderia enfrentar a deusa sozinho. O rapaz respondeu que sim, se pudesse dominar tal poder, definitivamente mudaria o mundo todo. Após responder, o homem perfurou seu peito com sua espada. Se o rapaz o encontrar novamente, que ele seja gentil com ele. O garoto não entendeu o que estava sendo dito. De acordo com o contrato com o anjo caído, ele recebeu proteção. O rapaz estava em um lugar deserto e, embora tenha sido perfurado, não havia um arranhão nele. Seu corpo sentia algo diferente de antes. O poder que ele sentia em seu corpo e a voz que lhe falava sobre proteção, e ele agora era um caçador. A energia mágica que ele sentia vindo de seu corpo, e ele está realmente dentro do portal? Atrás dele, ouviu passos e se escondeu. Era um goblin. Agora ele estava certo de que estava dentro do portal da masmorra. Embora os goblins sejam os monstros mais fracos e básicos, eles são muito mais perigosos do que se possa imaginar, razão pela qual também são chamados de assassinos novatos. Eles têm um senso de olfato e audição excepcionais, além de um estilo de caça insano para iniciantes que começam sem nenhuma informação. Encontrá-los é praticamente equivalente à morte. O rapaz esperava que o goblin simplesmente fosse embora sem percebê-lo, mas isso não aconteceu. O rapaz pegou uma pedra do chão, algo que ele estava estudando para ver se funcionaria nele. Ele não tinha outra escolha, só podia esperar pelas habilidades que estudou na esperança de se tornar um caçador. O rapaz jogou a pedra, distraindo o goblin. Nesse momento, agarrou o braço do goblin e tentou pegar sua arma, mas acabou cortando sua cabeça sem querer. Parece que ele realmente se tornou um caçador. O anjo caído fixou seu olhar nele. Esse é o mesmo rei demônio. Os goblins começaram a correr em sua direção, pois reagiam a cada som feito. Havia muitos deles. O goblin de pé atrás deles provavelmente é o chefe goblin, o chefe da masmorra dos goblins. O rapaz desesperou-se, pois não tinha chance contra ele. Mas ele se lembrou das palavras de um homem que o elogiou por qualquer trabalho, e de suas promessas de que, se conseguisse poder, mudaria o mundo. O jovem assumiu uma postura de combate. Não podia morrer ali. Ele não tinha esse direito, até que mudasse o mundo. O anjo caído voltou seus olhos para ele. Essa era uma chance única na vida. O anjo caído aplaudiu seu espírito de luta. O rapaz conseguiu derrotar todos os goblins, aumentando assim seu nível. Quando ainda era jovem, ele disse que, ao olhar para ele, entendia como um gênio parecia. Pessoas comuns têm limites, mas se ele receber patronagem, certamente se tornará um caçador sem igual. Ele eliminou os goblins restantes, aumentando ainda mais seu nível e deixando apenas o chefe. As regras diziam que, para enfrentar o líder, você precisava ser pelo menos um caçador de classificação C. Caso contrário, não valeria a pena tentar. Nosso herói acabará de acordar, muito provavelmente com uma classificação F. Ele poderia derrotá-lo? O rapaz decidiu usar todo o seu poder. O anjo caído aplaudiu sua decisão e lhe concedeu o poder sobre o fogo. A lança é a arma do rei demônio e também a melhor arma que ele possui. Agora ele tem a autoridade para usá-la. O rapaz carregou um ataque de fogo e avançou diretamente contra o monstro, destruindo-o. Seu nível aumentou, mas a força da lança caiu para 0. Ele conseguiu, mas como esperado, após a luta contra o chefe, isso é tudo que ele pode fazer. O rapaz caiu sem forças. Os cavaleiros viram os restos dos goblins por toda parte e não entenderam quem os matou, incluindo o chefe. Eles viram o rapaz sobrevivente. O anjo caído voltou seu olhar para ele. O herói acordou no hospital. Não foi tudo um sonho. Atena apareceu do nada e quase pegou a autobiografia do rei demônio dele. Após ser perfurado pelo homem, acordou dentro do portal e quase morreu por causa do líder goblin que encontrou. Ele conseguiu sobreviver graças à posse do fogo concedida a ele por um anjo caído, mas depois desmaiou devido a muitos ferimentos sérios. Provavelmente, foi salvo pelos caçadores que entraram no portal. Havia uma garota no quarto. Ela disse que ele não deveria se mover ainda. Caçadores da Liga Mais Alta o encontraram e o trouxeram aqui. Se não fosse por eles, ela não sabe como tudo teria terminado.
Ele estava seriamente ferido e também foi machucado durante um incidente dentro do portal. Alguém da associação deveria chegar em breve, mas por enquanto, ele deveria descansar. O rapaz saltou da cama e perguntou a ela que ano era. Aparentemente, sua memória estava confusa. Ele deve estar um pouco tonto. Agora era 2022, ele tinha 2022 anos. Esse é o 100º ano do nascimento do herói. Os portais começaram a aparecer em 2012, e em 2022 muitos caçadores começaram a se destacar. Era a era dos caçadores-heróis que se declaravam deuses e governavam sobre as pessoas comuns. Ele se lembrou das palavras do homem. A pressão sobre ele aumentou. Ao contrário de sua época, onde alguém precisava se tornar o escolhido do Éden para se tornar um caçador, essa era uma época em que os caçadores recebiam patrocínio diretamente dos patronos. E ele tinha essa oportunidade. O herói arrancou todos os dispositivos médicos. A garota estava muito assustada, pois era perigoso para ele se levantar assim. Ele respondeu que estava bem, não estava mais tonto como antes. Ele perguntou onde era o banheiro, que estava localizado perto da entrada. Olhando no espelho, realmente era ele, mas ele não tinha esse tipo de musculatura, e agora ele era até mais alto do que 190 centímetros, embora seu rosto parecesse muito semelhante. No entanto, sua forma física e aparência pareciam pertencer a outra pessoa. Um homem da associação se aproximou dele, seu nome era Kim Soo-yeon. Após o incidente no portão, o jovem foi salvo pela guilda da Liga Superior. O homem foi informado de que estava sofrendo apagões. Será que isso era verdade? O herói percebeu que a enfermeira estava falando sobre essa pessoa. Ele pediu para contar o que ele lembrava, por exemplo, seu nome, informações familiares, como ele entrou no portão ou algo que ele recordasse. Depois de ser levado para o hospital, a instituição em si e a associação tentaram obter informações sobre ele, mas, aparentemente, como lhe disseram, eles não conseguiram descobrir nada sobre ele. Nenhum nome, nenhuma família, nada mais. Não há razão para que informações sobre ele do futuro apareçam agora. Dizem que a perda de memória pode estar relacionada ao que aconteceu no portão ou ao despertar como caçador. Ele tem 23 anos e seu nome, coincidentemente, combina com o nome do Rei Demônio, Lee Jun-kyun. Por algum motivo, ele misturou seu nome com o nome do Rei Demônio. Ele não sabe por quê, mas teve um pressentimento de que era a decisão certa. O homem estava um pouco envergonhado. Havia um pequeno problema, se é que ele sentiu algo quando estava dentro do portão. O herói ouviu a voz. O representante da associação estava com medo. Ele ouviu uma voz dizendo que seria o patrono dele. Parece que ele se tornou um caçador. Eles são algo como pessoas especialmente escolhidas. O homem agradeceu pelo tempo dele. Após a conversa deles, outra pessoa pode vir falar com ele, mas a associação entrará em contato novamente. O homem tem certeza de que deve estar um pouco desanimado, mas ele se tornou alguém incrivelmente importante para este mundo. Desejando-lhe bem, ele se retira. O homem foi bastante cortês. Nosso herói pensou que o status era uma das habilidades do Rei Demônio. A razão pela qual os 12 heróis tentaram manter o Rei Demônio no condado e o motivo pelo qual o Rei Demônio podia parar mais rápido e mais forte que o resto dos heróis. Éden tinha tanto medo disso que apagou toda menção disso. O Rei Demônio era especial, para ser preciso, ele não era um caçador, ele era um jogador. Ao contrário dos caçadores, que precisavam do patrocínio para se tornarem mais fortes, ele conseguia ficar mais forte sem a ajuda de ninguém. Então, ele era o único que podia ficar mais forte caçando. O Rei Demônio, e agora esse jogador, nosso herói. A enfermeira parabenizou o rapaz por se tornar um caçador. Será que se tornar um caçador precisa de parabéns? Mas é como ganhar na loteria, porque até caçadores de classificação mais baixa podem ficar tão ricos que uma pessoa comum não consegue nem imaginar. Mesmo sem lutar contra monstros no portão, muitas coisas se tornam disponíveis para eles. Por exemplo, ele pode se tornar um ferreiro que forja itens mágicos usando a influência da mana, ou pode se tornar um guarda-costas de pessoas importantes. Filas enormes de pessoas ricas vão se formar na esperança de contratá-lo. Ele já está ciente de tudo isso, graças ao fato de que aqueles que não são escolhidos são completamente impotentes. Isso é o tipo de coisa com que ele deveria ficar feliz? A enfermeira quase esqueceu de lhe dar a sacola. Era de Kim Soo-young, um membro masculino da associação.
São as coisas que ele estava usando durante o incidente no portal, e eles disseram que ele provavelmente não seria capaz de usá-las mais, mas decidiram que era melhor guardá-las, caso ele precisasse. O rapaz saiu do hospital. Era a era dos heróis Gangnam. Antes, ele nem seria capaz de pisar neste lugar. Agora, tudo parecia tão brilhante e tranquilo. Ele foi abordado pelo mesmo homem do hospital. Ele estava esperando por ele e pediu para acompanhá-lo à associação. Ele não acha uma boa ideia andar pela cidade só como um desperto. Não se preocupe. Assim que o registrarem como caçador, eles lhe darão apartamentos de tempos em tempos. Há pessoas com uma situação semelhante à dele. Além disso, o homem gostaria de parabenizá-lo com antecedência. Ele passou no teste para ser um caçador de classificação marítima. Não eram muitas as pessoas em seu país que obtiveram essa classificação logo após acordarem. Então ele sugeriu que discutissem o restante depois que ele fosse registrado. Nas despertares normais, as pessoas recebem classificações F ou I. As classificações dos caçadores são organizadas em ordem alfabética. Quanto maior a classificação, mais perspectivas se abrirão e a atitude especial em relação a eles crescerá. Seu registro foi concluído sem problemas. E este é o seu apartamento onde ele ficará. Ao ver o ótimo quarto, o rapaz teve lágrimas nos olhos. O homem perguntou se ele gostou do lugar. O rapaz disse que realmente gostou e agradeceu. Hoje é um dia especial, porque ele finalmente se tornou um caçador, então ter um lar próprio pela primeira vez em sua vida. O homem quase esqueceu de lhe dizer que há alguém que realmente quer conhecê-lo. O jovem estava um pouco assustado com quem poderia ser. Não deveria haver ninguém aqui que saiba que ele é do futuro. Era o chefe da guilda da Liga Superior que o salvou. Parece que ele mesmo está interessado nele. Ele pode recusar o pedido se não se sentir à vontade para se encontrar com um representante. O rapaz perguntou novamente sobre a guilda da Liga Superior. Era uma guilda muito ativa, que recentemente chamou muita atenção. O rapaz concordou em se encontrar com o líder da guilda da Liga Superior, Yazungu. Era um homem alto com a cabeça raspada. Aparentemente, era ele. O herói pediu desculpas, pois poderia tê-lo ofendido. Isso saiu inconscientemente, quase cometeu um erro, pegou-o de surpresa. Ele não pensou que se encontraria com ele tão cedo. Esse homem se importava muito com ele. O representante perguntou se eles já haviam se encontrado antes. Por alguma razão, o herói lhe parecia muito familiar. Foi ele quem explicou a ele as habilidades básicas para se tornar um caçador. Ele perdeu todas as suas memórias depois de se tornar um caçador, então não tinha certeza. O homem se tornou o santo patrono que o salvou em sua vida anterior. O garoto agradeceu por tê-lo salvado, e o herói que fechou incontáveis portais e salvou incontáveis pessoas, o herói esquecido que pensavam estar morto, Endal, sim, eles o encontraram novamente. O rapaz estava deitado no quarto, na cama, olhando para o próprio corpo. Tudo era real, mas o que aconteceu com ele? O corpo parecia pertencer a outra pessoa e não a ele. No entanto, ao ver todas as suas marcas de nascença nos mesmos lugares, percebeu que ainda era seu corpo. Além disso, mantinha o status de jogador, de rei demônio, de caçador, não deste mundo, e também de herói esquecido. Mas por que exatamente o herói tem suas habilidades? Ele as tem como um anjo caído se tornou seu patrono. Mas e o que aconteceu com o rei demônio? Não se sabe mais nada. Ele não acredita que obterá respostas agora. O jovem voltou ao passado e recebeu a característica mais poderosa que todos literalmente queriam. Ganhou o poder que pode mudar o mundo. De manhã, ele estava na associação de caçadores, na sala de palestras. O grupo foi recebido por Bazin Sou, um dos que os treinarão. Todos ficaram muito surpresos. Ele é um caçador de classe B. Por que um dos principais membros da associação está aqui para treinar novatos? Acontece que há um caçador entre eles que a associação está de olho. Todos estavam ansiosos, pois essa era a chance deles. Se pudessem chamar a atenção, conseguiriam entrar em uma associação ou em uma boa guilda. Hoje teriam um seminário sobre caçadores, e depois de escolherem suas armas, passariam por um teste de combate. Não precisam ficar nervosos, pois sabem como os caçadores despertam. Um dos estudantes disse que é preciso ser o patrono escolhido. Essa foi a resposta correta, pois a força dos caçadores é determinada imediatamente após o despertar.
Mas o caçador pode evoluir. Existem duas formas de evoluir: fechando um portal ou atraindo a atenção do patrono com alguma conquista. Também é possível obter habilidades específicas ou um item de suporte adicional. A garota da turma respondeu a uma pergunta mais complicada: qual era o propósito do patrono? Como esperado, ninguém sabia a resposta. Todos os caçadores faziam essa pergunta, mas ninguém sabia a resposta. Quem são os patronos? Por que eles escolhem pessoas e as transformam em caçadores? Todos se esforçaram para chamar a atenção para si mesmos, mas apenas o nosso herói estava sentado e pensando em sua própria pergunta. Quando o professor o pediu para responder, foi porque ele queria ouvir sua opinião. O rapaz respondeu: não é algo como entretenimento? Eles escolhem um personagem e caçam monstros, aproveitando ao ficarem mais fortes. O professor ficou chocado. Foi uma resposta surpreendente. O rei demônio supôs que os patronos viam o mundo deles como nada mais do que um jogo. E apesar de todo o poder recém-adquirido, ele ainda não podia escapar da morte por causa dessa suposição. Os patronos deviam guardar seus segredos muito bem. A garota escolheu uma espada. Agora ela lutaria contra um goblin faminto. Tudo estava indo bem, mesmo que ela não conseguisse derrotá-lo. O professor decidiria se ela passava ou não no teste. Ela não tinha com o que se preocupar, pois estava condicionada para não matar uma pessoa ou causar ferimentos críticos a ela. A garota lutou obstinadamente contra o Goblin, usando várias técnicas. Ela conseguiu superá-lo, o que impressionou o professor. Ela conseguiu contra-atacar em uma situação semelhante e matou um Goblin. Ela passou no teste. O professor convidou o último cadete. Nosso herói saiu com um escudo e uma lança, uma combinação estranha. Ele só poderá continuar nos cursos de graduação se passar neste teste. Se ele se destacar agora, receberá muitas vantagens. Infelizmente, todos os goblins foram mortos, então o teste será com um monstro diferente. Como o inimigo mudou, as regras também mudam. Ele não precisará matá-lo para passar, será suficiente concordar em passar, de acordo com o professor. O monstro foi condicionado para não ser capaz de infligir um ferimento fatal, e enquanto o caçador de classe B estiver presente, não deverá haver problemas. Provavelmente não liberarão o kobold, pois ele é de força semelhante à de um goblin. O rapaz estava pronto para a batalha. O professor ficou impressionado com a resposta durante o seminário e pediu para não decepcioná-lo. O monstro contra o qual lutaria era um orco. Os orcs têm a força de 2 homens adultos e uma vitalidade incrível. Como sabem, somente os caçadores de pelo menos classe C conseguem resistir a eles. Todos que assistiam ficaram surpresos. Desde quando orcs aparecem em treinamentos? Foi uma necessidade, graças ao caçador que despertou imediatamente com uma classificação B. Ele apareceu do nada e agora é um dos caçadores mais fortes do mundo. É o mesmo caçador que acordou com classificação C e lidou com todos os goblins e seus líderes no portal. Como um caçador pode criar algo incrível antes de despertar, eles não podem perder uma oportunidade assim em sua associação. O rapaz começou a lutar contra o orc, desferindo vários golpes. O monstro estúpido atacava com força bruta, sem nenhuma estratégia. Ele esperava que fosse mais difícil. Quando o monstro agarrou sua lança, ele se defendeu com um escudo. Todos estavam muito assustados. Não era perigoso demais? O orc era um completo absurdo desde o começo. O instrutor deveria ter parado isso. O ataque foi perfeito. Se fosse uma pessoa comum, certamente teria morrido com esse ataque. Mas seu oponente era um monstro que ele subestimou um pouco. O orc desferiu golpes muito fortes. Se o instrutor não tivesse interferido, o fim poderia ter chegado. Mas o rapaz conseguiu repelir o ataque, chegando a cortar a cabeça do orc. Todos ficaram surpresos. Isso realmente é um iniciante? Ele soube aproveitar o momento e desequilibrou o monstro. Seus instintos são incríveis. Ele conseguiu derrotar um orc na aula. O professor estava surpreso. Um caçador recém-desperto e já com habilidades. Ele nem mesmo lançou feitiços. Isso é uma habilidade de alto nível. A força de seu escudo caiu para 0 desde o início da Era do Caçador. É a primeira vez que isso acontece. Ele subiu de nível e o poder sobre o fogo atingiu o 2º nível. Eles não podem deixá-lo ir. Eles precisam recrutá-lo para a associação, não importa o custo. O rapaz passou no teste. Parece que a arma não consegue resistir ao poder do fogo. Uma habilidade incrível.
O poder sobre o fogo é a principal habilidade do Rei Demônio, que ele usou antes de se tornar um caçador. Isso não é apenas uma habilidade, mas um poder. Ao contrário das habilidades, que não podem ser aprimoradas exceto com o apoio do patrono, ele também pode ser fortalecido às custas das características do jogador. No entanto, o equipamento simplesmente não aguenta um poder tão incrível. Para usar essa habilidade, ele precisa de pelo menos algum equipamento de metal. Ele convidou o homem e o representante para uma festa de inauguração da casa, e eles conversaram por um tempo durante uma refeição sobre o seminário e o teste que ele fará amanhã, bem como os lugares que gostariam de visitar. Kim So-yeon foi designado como seu supervisor para o teste final das aulas do seminário e, pelo que ele sabe, será realizado no portal amanhã, mas ele tem certeza de que não terá problemas. Falando sobre seus planos futuros, o que ele decidiu sobre a oferta do representante? Algo dentro dele diz que ele não deve deixar passar. A situação é tensa. Uma das melhores guildas da Coreia está tentando recrutar um herói. Essa é a única oportunidade na vida de Lee Jong-kyun. O rapaz foi forçado a recusar a oferta. Ele perguntou o motivo de sua recusa, pois não conseguia entender. Ele acreditava que essa oferta era bastante tentadora para alguém que quer se tornar um caçador ativo. Ele estava certo. No entanto, quando voltou no tempo pela primeira vez, estava pensando em todos os cenários possíveis para um futuro provável. O cenário em que ele se aproximava de seu irmão tão cedo era muito perigoso. Ele se desculpou e disse que, por enquanto, não queria se juntar a nenhuma organização. No entanto, se eles precisassem de sua ajuda de alguma forma, ele estaria sempre disposto a ajudar. Ele não queria se unir a uma organização que pudesse representar um risco para seu irmão. O homem não entendia o que estava acontecendo. Um novato está disposto a ajudar um dos caçadores mais fortes da Coreia, e o caçador está levando o serviço a sério. Um dia ele começará a entender os caçadores. Hoje foi o teste final antes de começarem. O professor queria dizer algumas palavras sobre o processo de condução do exame. O local do teste seria o portal, mas não havia motivo para se preocupar, pois eles seriam acompanhados por um caçador de classe B. Sua magia excede a de todos os presentes. Eles sairão assim que tiverem todos os suprimentos. Os alunos entraram no portal e devem ter sentido uma certa atração no ar. Tudo isso devido à forte magia lá dentro. Agora que todos estão reunidos, é hora de seguir em frente. Quando encontrarem monstros, ele pede que sigam as instruções. Eles encontraram goblins. Os números 1 e 3 dos caçadores se prepararam para a luta e conseguiram se defender. Os próximos foram os números 8 e 16. Eles também foram capazes de repelir os ataques. Nosso herói foi capaz de repelir vários monstros de uma vez, deixando todos impressionados. Eles duvidaram que ele tenha acabado de despertar. Será que há mesmo alguma razão para treiná-lo aqui? Ele é tão perfeito com as armas. Ele é tão habilidoso quanto um caçador de classe B, como o professor. Não é possível deixar alguém assim escapar. Eles simplesmente precisam contratá-lo. Logo eles chegarão ao chefe. É diferente desses goblins que encontraram antes. Eles precisam ser cuidadosos e se preparar, bebendo poções e verificando armas e equipamentos. O Rei Demônio tinha a força de um jogador. Ele foi morto por 2 dúzias de heróis antes de poder liberar seu poder. Isso não teria acontecido se ele não tivesse atacado mais rápido do que eles. Portanto, o rapaz precisa fazer tudo o que puder para ficar mais forte. Mais forte do que os 12 heróis de Éden ou qualquer outra pessoa. Eles estavam seguindo em frente. O professor pediu que eles o seguissem. De repente, uma magia avassaladora apareceu. O professor disse a todos para recuar e correr para o portal. O monstro começou a atacá-lo, mas quando ele estava prestes a voltar, o homem ficou em seu caminho e usou um ataque para bloqueá-lo. Foi uma força muito destrutiva. As presas venenosas não foram capazes de repelir completamente o ataque. Mas e quanto aos novos recrutas? Nosso herói foi capaz de protegê-los, mas ele conseguiu isso graças ao fato de o professor ter bloqueado a maior parte do ataque. O anjo caído pediu a ele para destruir o grande feiticeiro Goblin. Este é um grande feiticeiro Goblin que pode facilmente destruir caçadores de ranca. Será que eles estão realmente em um portal de baixo nível? Eles acham que claramente há algo errado com a determinação do nível de perigo dentro do portal. De alguma forma, eles precisam fugir.
A única pessoa que pode pelo menos enfrentar o inimigo é o caçador Bae Sangitsu. No entanto, para o professor, ele não será um oponente fácil. Ele pediu a todos os alunos para saírem do portal e chamou reforços da associação. Nosso herói disse que queria enfrentá-lo. O professor pediu para ele não se superestimar, pois sabia que ele já havia derrotado muitos goblins e até mesmo um orc, mas as habilidades do grande feiticeiro goblin não são baseadas em força física, mas sim em ataques mágicos capazes de matar facilmente um caçador de longo alcance. O grande feiticeiro goblin é um oponente de classe A, um monstro com habilidades básicas de magia de fogo, como flechas de fogo, bolas de fogo, parede de fogo e escudo de chamas. Ele sabia que esse monstro era forte e sabia como resistir a ele. Será que todos os monstros aqui são projetados para iniciantes serem capazes de derrotá-los? Por isso, ele pediu uma chance para eles. Era uma autoconfiança cega, mas o professor concordou. A missão do rapaz começou. Ele conseguiu repelir completamente a bola de fogo, não a bloqueou, mas a absorveu. Os alunos duvidaram se seriam capazes de derrotar o monstro com ataques de longo alcance. Nosso herói usou a habilidade de divisão, um incrível poder do fogo. Ele conseguiu derrotar o monstro. É um iniciante realmente incrível. A missão foi concluída. O anjo caído admira seus feitos. Com a conclusão bem-sucedida da missão, o anjo caído se tornará o seu patrono. Ele tem a oportunidade de atender ao chamado do familiar. Ele finalmente obteve outra habilidade que fez o rei demônio ser tão incrível. O professor veio falar com o comandante-chefe. Aparentemente, a razão pela qual ele queria se encontrar com ele foi durante o teste final por causa do caçador de nível C. Ele supôs que o seu nível era na verdade mais baixo, mas foi bem o contrário. Então ele perguntou qual é o grande potencial desse rapaz. Talvez o objetivo pelo qual ele estava tão ansioso seja totalmente alcançável. Então, ele quer conhecer o nosso herói o mais rápido possível. Enquanto isso, o homem e o representante da Liga dos Melhores estavam esperando por ele. Eles estavam preocupados quando souberam que o nível do portal que entraram havia subido de repente de I para C, mas não parecia causar problemas. Ele descobriu se o rapaz tinha recebido um convite para se juntar à associação. De fato, ele foi convidado, mas não tem o desejo de se comprometer a se juntar a qualquer grupo. Se ele se juntasse à associação, avançaria mais rápido do que um iniciante. No entanto, se o fizesse, não poderia esconder nada deles. E ele é parte da associação. Ele nunca deveria se envolver com ele, não importa o que custasse. Ele deveria evitar a sua presença. O homem perguntou se ela tinha preferências alimentares, o que era uma pergunta mais difícil do que ser correcrutado pela associação. Ele supôs que fosse ramen, já que ele gosta de carne. Então eles foram comer 1 tonelada de carne à noite. No meu coração, lembrei-me da batalha e do meu status. Nenhum dos caçadores comuns é capaz de enviar um familiar. Apenas os 12 heróis têm essa habilidade. Foi definitivamente graças a ela que ele foi capaz de realizar todas essas proezas. Então, não foi surpreendente que ele fosse capaz de derrotar incontáveis monstros como dragões de ossos, balrogs e cerberus. Ele adquiriu os mesmos poderes que o rei demônio tinha uma vez. Portanto, os familiares que ele invocou não seriam piores do que ele. Ele tem uma chance de enviar um familiar, garantida por um anjo caído, e é quando ele o convocou de manhã. Ele se encontrou com um homem que lhe mostrou uma postagem que descrevia o nascimento de um supernovato que despertou imediatamente com nível C e derrotou um chefe de masmorra que somente um caçador de nível A pode derrotar. Ele ouviu dizer que ele havia removido o grande feiticeiro Goblin, mas como ele conseguiu? Por que ele não contou sobre isso ontem? Ele estava na primeira página, mas não havia informações pessoais sobre ele. No entanto, o rapaz acredita que os níveis mais altos da associação já o têm. Recentemente, os caçadores são muito mais populares do que muitos ídolos, mas não parece que ele se interessaria por isso de alguma forma. Há algo que ele gostaria de discutir com o homem. Ele gostaria de participar das incursões na masmorra. O anjo caído estava satisfeito com suas ações, e seu nível estava aumentando. Ele limpou a masmorra. O familiar não reage de forma alguma depois de matar todos os monstros, mesmo depois que o chefe morre. Como ele pode até ser usado? O crânio é o guardião das almas. Nenhuma alma foi consumida por ele. A ativação é impossível.
Ele provavelmente é incrivelmente poderoso ou dotado de habilidades especiais, mas ainda não consegue absorver uma única alma. O tempo todo, o herói pensou que precisava das almas dos monstros. Parece que ele estava errado. O homem o parabenizou. Ele já havia feito a 4ª incursão na masmorra. Se ele tiver itens que deseja colocar em leilão, pode entregá-los a ele. Aparentemente, ele já está familiarizado com o inventário e pega tudo no ar assim que o item é vendido em leilão. Os fundos serão creditados na conta assim que o item for vendido em leilão. Mas o rapaz apenas perguntou quando seria o próximo portal que ele poderia limpar. O homem se desculpou, pois não restavam portais que pudessem ser reservados agora. O mundo está literalmente sendo despedaçado por portais que não podem ser fechados, mas ele não consegue nem reservar um para si mesmo. O herói não entende o que está errado. Recentemente, uma guilda surgiu gradualmente construindo seu nome. Sozinhos, eles reservaram cerca de 20 portais de nível baixo para si mesmos. Mesmo que sejam de nível baixo, uma única guilda conseguiu reservar todos os 20. Ele está certo. Normalmente, a associação rejeita tais pedidos, mas como todos os portais reservados já foram liberados, a associação não tem escolha senão aprovar esse pedido. O rapaz estava indignado. Ele tinha certeza de que o líder dessa guilda se chamava Choi Yong-san. E era isso mesmo. Essa é a guilda, o Exército do Norte. Ela foi fundada por esse homem que foi apelidado de supernovato antes de sua aparição. Logo, esse homem ganharia o título de herói e se estabeleceria firmemente como um subordinado dos 12 deuses. Além disso, ele se tornaria famoso como um assassino implacável, um tirano absoluto. Muitas pessoas pararam de construir, mas outras pessoas mais altas na estrutura da sociedade discutem que, por causa dos tumultos, a situação está fora de controle. Eles não têm escolha a não ser aceitar. Mas seu mestre respondeu que todas as pessoas são apenas formigas. Ele disse que destruiriam suas casas para que construíssem novas casas em outro lugar. E se há motivo para se preocupar com as vidas de algumas formigas? O velho começou a reunir energia em sua espada e disse que todos os humanos eram escravos desprezíveis que foram autorizados a sobreviver. A espada também estava voando pelo ar ao mesmo tempo, de modo que um raio enorme atingiu o céu. Mais uma vez, somos transportados para nosso protagonista principal, que percebe que, após um incidente, metade dos habitantes da vila onde ele vivia morreram. Claro, foi uma tragédia terrível. Enquanto nosso herói passava por todos os tipos de portais, ele ouviu alguém gritar. Podemos perceber que um velho está muito irritado com outro rapaz, e também sua bicicleta será lentamente destruída com a ajuda das pernas. Nosso herói se aproximou do velho que já estava chorando e perguntou o que eles estavam fazendo. Muitos caras perguntaram quem estava na frente deles, mas o protagonista só disse que ouviu sons estranhos, então ele se aproximou. Será que realmente havia arruaceiros na frente dele? Claro que os bandidos não gostaram de nada disso, porque como nosso herói poderia falar com eles desse jeito? Assim que ele disse isso, nosso protagonista ficou muito zangado, o que assustou muito os bandidos. Ele imediatamente se aproximou do velho e estendeu a mão, perguntando o que tinha acontecido. Os bandidos disseram que o velho feriu seu corpo precioso com seu carrinho, mas o bandido só pediu compensação àquela pessoa. O velho imediatamente se levantou e começou a gritar, mal segurando seu corpo, que tudo isso não era verdade, porque eles mesmos chutaram seu carrinho e começaram a bater nele. Nosso protagonista de repente ficou agressivo, porque aqueles caras quebraram o carrinho por conta própria. Os bandidos imediatamente disseram que havia um caçador na frente dele, então ele deveria saber que todos que o atacam são seus inimigos, por isso ele quebrou o carrinho. Ele começou a dizer que é necessário perceber todas as ações dele, assim como ataques em sua direção. Nosso herói pediu a todos para sair o mais rápido possível, ou ele simplesmente não os deixaria ir. Os bandidos acharam que uma coisa tão pequena não podia ordená-los em nada. Mas assim que ele se aproximou para atacar nosso personagem principal, ele foi rapidamente interrompido com um leve agarre e jogado por cima de nosso protagonista. O valentão já estava no chão, mas nosso herói notou que havia outro valentão que já segurava uma espada nas mãos. O herói não poderia ter pensado que veria uma pessoa com uma arma em um lugar assim. Aparentemente, ele até entendeu o que aconteceria. O valentão não prestou atenção a uma única palavra de nosso personagem principal, mas notou que provavelmente ele não tinha sua própria guilda.
Ele também atacou nosso protagonista, mas foi derrotado imediatamente. Poucos segundos depois, todos os bandidos estavam no chão. Nosso herói, que olhou para o resultado, percebeu que se não estivesse no assunto, definitivamente pensaria que a guilda deles não passava de uma brincadeira. Alguns segundos depois, podemos perceber que esses bandidos estão sendo levados embora pelo braço, mesmo que estivessem gritando sobre seus direitos. Muitas pessoas agradeceram a Lee Jun-hyun pelo trabalho realizado. Young Kyun respondeu que, de uma forma ou de outra, o ataque deliberado de caçadores a uma pessoa comum é um crime grave e, além disso, há fortes evidências. O homem que estava com Lee Jun-hyun disse que não havia necessidade de se preocupar com aquelas pessoas e que a associação ficaria de olho no velho. Nosso herói perguntou onde estava a guilda em que aqueles bandidos estavam localizados. O rapaz respondeu que acabou sendo o Exército do Norte. Ele perguntou sim, e é impossível pegar todos os contratos para portais de baixo nível sem ajuda de dentro, porque o líder daquela guilda é a pessoa mais corrupta da Associação dos Caçadores. Nosso herói esperava que eles agissem de forma mais tranquila, mas isso é simplesmente impossível. 2 dias depois, como esperado, ele foi convocado pela associação como um agressor. Alguns dias depois, o vovô que foi salvo por Jun-hyun mudou seu depoimento. Os agressores definitivamente se tornaram inocentes, e Jun-hyun, que ajudou o velho, se tornou o agressor. Claro, ele entendeu, mas ele sentiu como se o cara tivesse dito que não havia necessidade de se preocupar porque tudo ficaria bem de qualquer forma, porque a associação ainda não estava tão corrompida. Young Kyun, por sua vez, sabia que o outro cara provavelmente sabia que a associação Kionata estava corrompida desde o início, então eles já haviam decidido entrar no prédio à frente deles. Assim que nosso protagonista chegou lá, um homem o chamou para seu quarto. Ele perguntou se Young Kyun se lembrava de algo após o incidente no portal. Afinal, se não lembrasse, ele também participou do caso com a unidade do Exército do Norte. Se fosse verdade que ele ameaçou a vida de um idoso, Lee Mun-soo, e também deu declarações falsas sobre os membros da guilda do Exército do Norte, sobre quem atacou primeiro. Mas nosso protagonista disse que apenas isso não é verdade, que todos os depoimentos daquelas pessoas são ficção. Foi nesse momento que o homem decidiu interrogá-lo. Nesse momento, o mesmo velho que estava muito assustado alguns dias atrás apareceu. Nosso herói sabia que ele provavelmente estava sendo chantageado por algo, então pediu a ele para não se preocupar, mas o velho disse apenas que foi Young Kyun quem o atacou. A pessoa que estava interrogando ouviu o que ele queria, mas o velho que acabará de sair deixou escapar uma lágrima muito amarga, porque na verdade não havia nada que ele pudesse fazer. No entanto, assim que tudo isso foi dito, nosso herói pegou o telefone com as evidências, dizendo que agora ele vai falar. Depois de sair do prédio, ele entendeu que, de qualquer forma, a associação sabia por que o depoimento havia mudado, mas por dar falso testemunho, apenas o velho teria problemas. Nosso herói não podia fazer nada, simplesmente não tinha força suficiente, mas enquanto ele estava muito bravo, foi abordado por Song-gu, que ouviu toda a situação. Claro, o cara também tinha algumas preocupações, então ele chamou Song-gu porque, entre todos os contratos restantes, ele era o mais influente. Nosso herói expressou grande gratidão aos dois, dizendo que estava grato a eles, mas Song-gu perguntou o que mais nosso protagonista principal estava preocupado. Então, Young Kyun disse apenas uma coisa, disse que estava preocupado com o velho que correu até eles ao mesmo tempo e caiu de joelhos pedindo perdão. Ele disse que estava sendo chantageado para matar seu neto. Claro, ele não podia deixar isso acontecer. Em vez de ajudar nosso herói, é claro que o cara ficou chocado, porque ele realmente estava sendo chantageado pelo Exército do Norte. Por que o velho está falando disso só agora? Mas o velho respondeu apenas que se tivesse respondido antes, sua neta estaria em perigo, então só podia pedir perdão dessa forma. Agora, Song-gu prometeu que sua neta estaria bem, então ao mesmo tempo pediu ao velho que fosse para casa. Claro, Young Kyun sabia que ele tinha um hábito muito bom de filmar tudo na câmera, porque ele esteve em situações assim muitas vezes, e a partir de agora, ele definitivamente não perderia de vista nada. Foi nesse momento que Song-gu e nosso protagonista notaram uma aura estranha. Era a aura daquele chefe do Exército do Norte. Ele disse que não sabia que encontraria o chefe de uma das maiores guildas. Ele realmente estava tão perto de Young Kyun? O cara estava chocado.
A associação tinha um informante pessoal do chefe da guilda? Foi nesse momento que o chefe do Exército do Norte disse que seu nome era Choi Yong-sung. Songu ainda apertou sua mão, mas pediu que ele ouvisse e entendesse que não precisava ser tão arrogante, se não quisesse se tornar um inimigo para ele e para nosso protagonista. Choi Yang-sung percebeu que Songu queria quebrar o braço dele, então Songu continuou a falar, dizendo que ele deveria reformular. Ele disse que era muito mais forte do que Choi Yang-sung. Tudo estava acontecendo novamente em um certo café. O cara não podia se acalmar, que o castigo para alguém que queria matar uma pessoa era apenas uma multa, quando muitas pessoas queriam matar alguém. Por outro lado, ele sabia que os caçadores eram intocáveis no futuro, então ele perguntou o que estava acontecendo com aquele velho de qualquer maneira. O cara respondeu que o falso testemunho é um crime muito grave, mas devido ao fato de ter sido filmado, as ações de todos os membros do Exército do Norte foram reconhecidas como erradas. Claro, o velho foi liberado. E nosso herói entendeu que tudo isso era obra de Song Yun. Young-kyun perguntou, então como está o Exército do Norte? O cara ficou em silêncio por um tempo e percebeu que eles ficaram quietos após esse incidente e provavelmente não fizeram nada mesmo. Porque o assassino frio e implacável que se tornará o deus da guerra Gunther acredita firmemente na retribuição, então definitivamente algo acontecerá contra ele. Então, nosso protagonista pediu para continuar monitorando as ações do Exército do Norte. O cara respondeu que estava pronto para fazer tudo isso, mas nosso herói estava cheio de uma aura estranha. Ele também não ficaria parado, porque acredita na retribuição tanto quanto qualquer um. Alguns dias depois, notamos que Songu e os outros membros da guilda estavam usando trajes de proteção e não achavam que nosso protagonista os contataria para ir ao portal juntos. Nosso herói entendeu, por sua vez, que o portal desta vez será Kusha, de nível mais alto, então solicitou o apoio de sua guilda. Songu respondeu que não precisava agradecê-lo, porque lutar ao lado de nosso herói é uma alegria completa. Assim que Songu terminou, todos os membros da guilda começaram a se aproximar de nosso protagonista e dizer que também gostavam muito de lutar com ele, porque ele é um super novato. Eles não podiam acreditar que seriam capazes de ir ao portal juntos novamente depois de salvá-lo. Songu os apresentou, dizendo que Choi Yang e Lian Sung estavam à esquerda. Esses dois foram os que o salvaram, pois são os líderes da guilda dele. Young-kyun disse que estava feliz em conhecê-los, mas na verdade, todas as pessoas ao redor dele nem pareciam se tornar caçadores famosos no futuro, pois toda a história sobre tudo isso em breve será apagada. Assim que o portal começou a brilhar, Songu começou a gritar que era um portal de Rankmar e foi quando a jornada no calabouço começou. Somos transportados para o local onde o próprio líder do Exército do Norte está, e muitos levantaram suas vozes dizendo que não se pode deixar a situação toda dessa forma. Assim que começaram a expandir o território de sua influência, foi o líder da guilda que disse que era o vice-líder da guilda Gunther, Choi Yong-soo. Outra pessoa, por outro lado, perguntou se não seria melhor fortalecer sua influência nos territórios existentes antes de expandir. Ele estava falando sobre como os membros de sua guilda estavam definitivamente saindo de controle. Esse era outro vice-líder, Young-Ying-chung. O primeiro disse que aqueles patifes estavam errados, que as pessoas comuns não eram mais do que baratas que viviam apenas sob a proteção dos caçadores. Ele nem podia imaginar que eles curvariam a cabeça para criaturas tão desprezíveis. Assim que isso foi dito, o homem de armadura simplesmente perdeu a cabeça. Ele perguntou se seu colega de equipe realmente queria sair e lutar. Uma aura estranha se ergueu entre os dois, mas, assim que estavam prestes a começar a lutar, seu líder começou a gritar que Young-soo estava certo e eles precisavam parar. Ele começou a dizer que, pelo fato de encontrarem falhas neles, mereciam ser punidos e ele estava muito interessado nisso. O homem de armadura estava assustado, mas o chefe respondeu que muitas pessoas estavam agindo com muita arrogância, então elas deveriam ser punidas. O cara não conseguia acreditar nisso, então sua cabeça apenas sorriu e disse que o palco estaria pronto. Eles teriam que esperar pelo sinal, porque no Exército do Norte as derrotas são inaceitáveis. Somos transportados de volta ao calabouço, onde as armadilhas já foram desativadas, e Songu disse que terão que se mover. Assim que andaram um pouco mais, flechas começaram a voar em sua direção. Claro, isso era outra armadilha do calabouço. Nosso herói notou que seria legal aprender a maioria das habilidades que ele acabou de ver.
Ele até percebeu que Song era incrivelmente habilidoso para lidar com uma multidão de inimigos. Todos os goblins apenas fugiam dele. Ele pensou que Song era incrível. Foi Young Kyun quem pediu ajuda. Então ele agradeceu a Song e, por sua vez, perguntou se nosso protagonista realmente queria ver o quão forte ele era em batalha. Jun Kyun respondeu que a guilda deles era muito boa e o próprio líder era incrível. Ele era tão forte, mesmo que não mostrasse o que era realmente capaz de fazer. No entanto, sua conversa foi interrompida por outro membro da guilda, que disse que eles próprios gostariam de ver o que um supernovato poderia fazer. Sung-woo concordou. Então ao mesmo tempo Young Kyun pegou sua arma. Ele sabia que não precisava esconder suas habilidades de Sung-Kyun. Então em um instante ele correu para a batalha na frente de toda a multidão de goblins. Ninguém conseguia acreditar que ele pudesse ativar sua habilidade sem um feitiço, que ele tinha aprendido habilidades de alto nível. No entanto, enquanto diziam isso, a maioria dos monstros foi derrotada. Sung-woo não conseguia acreditar no que estava vendo à sua frente, que uma certa pessoa conseguiu aprender a lança de chamas e a proteção. O sistema mostrou notificações de que o anjo caído havia fortalecido suas habilidades, que suas estatísticas aumentaram um pouco e que o calabouço havia sido limpo. Todos saíram do calabouço e perceberam que nosso herói era chamado de supernovato. Eles até gritaram com seu líder, dizendo que ele era um tolo por não poder recrutar um jovem como Young Kyun. Sung-woo sorriu e disse que sua oferta ainda estava de pé e sua guilda estava pronta para se desenvolver mais. Nosso personagem sabia que Sung-woo estava certo, pois ele conseguia entender suas inclinações e objetivos, mas o Endao que ele conhecia não tinha nenhuma capacidade de discernimento. No entanto, Sung-woo continuou dizendo que os patifes do Exército do Norte não ficarão calados, então se nosso protagonista estiver com eles, eles não ousarão prejudicá-los. Sung-woo pediu sinceramente para se juntar à Liga Superior. Ele até estaria disposto a abrir mão do cargo de líder da guilda. Todos ficaram chocados com essa oferta, e Jun Kyun também ficou chocado, mas sabia que deveria recusar. Sung-woo disse que não havia motivo para mostrar arrependimento, porque os olhos do nosso personagem estavam definitivamente fixos em algo muito maior. Mas nesse momento, uma mensagem chegou ao telefone de nosso personagem, informando que a Associação dos Caçadores precisava de sua ajuda. O Exército do Norte havia feito algo novamente. Todos, incluindo Sung-woo, perceberam que a ordem para mobilizar os caçadores do Exército do Norte mais 100 caçadores era algo muito estranho. Considerando que o Exército do Norte é a maior guilda em termos de tamanho, tudo isso parecia muito suspeito. Choi Yang-sung estava usando a associação como queria. Afinal, se tudo isso for verdade, então a associação está corrompida a partir desse ponto. Nesse momento, o homem de armadura não conseguia entender como Choi Yong-soo, a quem ele conhecia desde a infância, e seu irmão mais velho, Choi Yang-sung, mudaram tanto. Em primeiro lugar, tudo começou a partir daquele momento em que ele entendeu que o batalhador, porém caloroso, Choi Yong-soo, não mais considerava as pessoas comuns como seres humanos, e o líder da guilda considerava todos ao seu redor piores do que ele, fossem eles pessoas comuns ou caçadores. O rapaz percebeu que eles apenas tentariam matar o caçador por uma simples razão e eles haviam exposto a autoridade da Terceira Legião com suas ações. Será mesmo possível que as pessoas façam isso? Mas mesmo que seja o caso, ele simplesmente não pode deixar aqueles dois à própria sorte. Ele olhou para o telefone e percebeu que agora precisava escolher entre justiça ou amizade. Assim que a noite chegou, o mesmo homem de armadura se encontrou com nosso protagonista. Ele não se apresentou, pois nosso herói considerou isso tudo impertinente, já que ele não sentia mais a presença de ninguém. Será que Young Kyun veio para a reunião sozinho? Claro, ele admitiu que, na verdade, tudo isso é verdade, e também confessou que não há armadilhas. Foi nesse momento que o homem apenas disse que se nosso protagonista receber uma ordem de mobilização, ela terá que ser recusada, porque ele já deveria entender que toda a guilda está sendo mobilizada. Ele continuou dizendo que, como ele se tornou caçador recentemente, ele deveria ter percebido que os caçadores são muito mais assustadores do que ele pensava, especialmente o líder deles, que é o mais perigoso. Portanto, se Young Kyun entrar no portal com eles, ninguém saberá o que seu líder fará. Ficou claro para todos que era perigoso encontrar tal pessoa na rua, mas era ainda mais perigoso entrar no portal com ele. Tudo o que aconteceu foi que a guilda do Exército do Norte é uma guilda do caos.
Nós entendemos que também havia demônios entre os patronos que davam tarefas para matar pessoas ou tarefas para assassinatos em massa. As guildas formadas por um grupo de tais pessoas eram chamadas de guildas do caos. O homem de armadura estava furioso, mas Junho Kyun disse que, se não era isso que ele queria dizer, então nosso herói simplesmente não vê mais motivo para avisar sobre o perigo, porque mesmo depois de ouvir Guilda do Caos, eles não têm nada a dizer. Foi assim que seu relacionamento com a Guilda do Exército do Norte começou desde o início. O homem de armadura tirou sua espada e caminhou em direção ao nosso protagonista. Claro, o homem de armadura pediu que ele não chamasse sua guilda de palavras duras, porque não era assim de jeito nenhum. Mas nosso protagonista apenas disse que eles próprios deveriam ter entendido no que estavam se metendo, que sua reputação não pode ser restaurada, afinal, a guilda do Exército do Norte estava podre até o cerne. Afinal, o líder e o vice-líder em que eles confiavam, tudo isso se tornaram diferentes. Afinal, tudo começou a partir do momento em que eles conheceram a própria pessoa que estavam seguindo. Claro, não houve batalha. O homem de armadura simplesmente foi embora sozinho, porque percebeu que Jung Kyun se tornou caçador apenas um mês atrás, mas ainda conseguiu alcançar o rank A. Ele não podia acreditar que suas pessoas não conseguiram descobrir tudo o que podiam sobre nosso protagonista, e nosso herói sabia que ele não o atacaria. Será que Junho Kyun sabia algo sobre ele? Afinal, quem é nosso herói afinal? Chen é também conhecido como Siegfried, o matador de dragões, mas seu nome mais famoso é o imortal Siegfried. Foi ele quem conseguiu derrotar o monstro mais vil do Rei dos Demônios, e em seguida, obteve um poder sem precedentes de seu patrono, Tom. Ele ganhou a imortalidade e foi na próxima batalha contra o Rei dos Demônios, após receber ordens de seu amigo próximo Choi Yang-sung, que ele teve a infelicidade de se tornar um herói, sendo morto por Choi Yang-soo. Nosso herói entendeu que precisava conquistar uma pessoa como ele para o seu lado, mesmo que ele tivesse habilidades e força. Mas a razão principal pela qual ele o precisava era por suas convicções morais. Afinal, no podre Exército do Norte, ele era o único que mantinha o equilíbrio interior. Assim que a Terra dos Mortos foi limpa, a durabilidade da arma de Jung Kyun chegou a zero. Suas armas continuam a simplesmente não conseguir lidar com sua força crescente. Ele entendeu que parecia que ele tinha algo que precisava ser preparado antes de mobilizar os caçadores. Ele precisava de uma arma. Nesse momento, ele foi a um certo prédio. Parecia ele que ele estava em alguma loja de ferreiro medieval. Ele se encontrou com alguém que definitivamente conhecia, porque a pessoa que logo se tornaria o ferreiro ambulante, o herói de todos os martelos, Park Jae-yoon. Não foi até 4 horas depois, quando o trabalho foi concluído, que Park Yoon perguntou quem era o personagem de nosso herói afinal. Claro, tudo isso surpreendeu nosso protagonista, pois ele ficou ali por 4 horas. E só agora ele pergunta quem ele é. Jung Kyun disse que veio encomendar uma arma, dizendo que a pessoa na frente dele era o único ferreiro. O ferreiro fez a pergunta mais uma vez, então nosso protagonista disse que veio ao ferreiro sem nome para encomendar uma arma, pois, por mais que ele olhasse para isso, tudo parecia muito estranho. Mas nosso herói disse apenas que ele mesmo notou os martelos do ferreiro que estavam pendurados atrás dele. O ferreiro notou que seu cliente tinha um olhar afiado, mas ele perguntou por que ele, já que ele nunca havia criado equipamentos antes, e tudo isso era apenas por diversão. Mas o que tudo isso trouxe para nosso personagem? Foi nesse momento que Jung Kyun ficou muito sério. Ele disse que seu patrono o trouxe até ele. Foi ele quem o mandou vir até aquele ferreiro em particular. O ferreiro ficou chocado porque o patrono de nosso herói trabalha diretamente para ele. Ele não podia acreditar em tudo isso. Mas o ferreiro não teve escolha senão acreditar nisso, porque ele sentiu a interferência de seu patrono ele mesmo. Park Kyun também era conhecido por ter sido diretamente orientado por seu patrono durante toda a sua vida, de acordo com sua autobiografia. Afinal, aquele que criou todas as armas para o Rei dos Demônios foi Park Kyun, mas devido à influência dos 12 heróis, eles foram dispersos pelo mundo todo. Park Kyun apenas fornecia armas para os 12 heróis. O Rei dos Demônios escreveu que se apenas Park Kyun tivesse ficado ao seu lado até o fim, eles teriam sido capazes de mudar a história. Claro, o ferreiro ainda não estava tão confiante em si mesmo em seu trabalho, mas ele não pode criar absolutamente tudo o que nosso herói pede. Nosso protagonista não conseguia entender, pois o ferreiro estava de mau humor. Havia alguma razão para isso?
Mas tudo que o ferreiro disse foi que não havia razão, ele simplesmente não era muito amigável com o fogo, o que era por isso que ele ainda não havia aceitado pedidos de clientes. Jung Kyun sorriu um pouco e estendeu a mão para a frente, o que surpreendeu Park Kyun muito. Ele disse que criaria a chama que ele precisava. Ele criou uma chama e também perguntou se o ferreiro já estava familiarizado com as habilidades de controle de fogo. Park Kyun não podia acreditar, porque como alguém pode simplesmente pegar e controlar uma chama bem na palma da mão? Ele achava tudo muito engraçado, mas ao mesmo tempo o fogo simplesmente ficou azul, o que surpreendeu ainda mais Park Kyun. Nosso protagonista confessou que tem o poder de controlar o fogo como desejar, não é apenas posse, mas uma submissão completa. Após esse momento, uma semana depois, a lança estava pronta. Foi incrível, mas o ferreiro disse que não poderia criar um escudo, pois como foi estipulado anteriormente, ele simplesmente não conseguia criar tal coisa sozinho. Mas ainda assim, o que estava relacionado ao fogo foi aceito pelo ferreiro na íntegra. Certamente foi desagradável dizer, mas com sua força atual, essa lança era tudo que ele era capaz de fazer. Mas podemos observar que essa lança em particular tinha a raridade de ser única. Nosso herói não conseguia acreditar que o que ele tinha em mãos era possível, pois até mesmo em masmorras eles dão itens com nível de raridade não superior ao nível raro. Mas mesmo que ele seja um ferreiro famoso e essa arma em suas mãos seja um tipo incrivelmente raro, algo mais definitivamente exigirá a intervenção de um patrono. No entanto, ainda existem armas que melhoram ao longo do tempo. Não era muita chance, mas se ele tivesse uma, ele não teria que me matar toda vez. No entanto, o rapaz disse que sua lança não está terminada, porque para a chama de nosso protagonista, essa arma ainda está em um nível baixo. Ele definitivamente deve voltar, mas não se atrasar, só se Jung Kyun chegar a tempo ele poderá fortalecê-la no mesmo momento. Assim que nosso herói se curvou e agradeceu por sua ajuda, o ferreiro notou uma pulseira em sua mão. Ele disse que tinha um pressentimento muito ruim sobre isso, que não valia a pena usá-la. Claro, Jung Kyun também entendeu isso, no entanto, foi apenas um palpite, mas o que aconteceria se ele estivesse certo? A caveira é a guardiã das almas. Será difícil cumprir a convocação enquanto ela estiver envolvida na mobilização dos caçadores, mas será muito mais grandioso do que ele esperava. Ele sabia que, se conseguisse conquistar Zhang Chong ao seu lado, então as chances de vitória definitivamente seriam maiores. Fica muito mais difícil em geral, mas mesmo com tudo isso, está escrito no livro que isso lhe dará uma vantagem. Faltavam 2 semanas para a mobilização, ele precisava se tornar mais forte nessas 2 semanas. Mesmo que ele tenha a capacidade de ficar mais forte caçando, 2 semanas não serão suficientes, pois até mesmo dormir será uma perda de tempo. 2 semanas depois, um senhor do rio chamou a atenção de nosso protagonista e o líder do Exército do Norte gritou que todas as preparações estavam completas. Então o dia em que o Exército do Norte se ergueria das sombras estava quase chegando. Ele pensou que todos logo saberiam o nome do Exército do Norte, e seus olhos brilharam com um desejo de vingança, destruição e conquista. Ninguém conseguia acreditar que tanta energia poderia vir de uma pessoa assim, mas outros pensavam que todas as condições para se tornar um herói estavam reunidas. Assim que todos terminaram de pensar sobre isso, o líder gritou que o mundo estava tremendo em nome da guilda do Exército do Norte. Todos estavam animados, e o líder sabia que receberia o título de rei. O rapaz deu uma carona para nosso protagonista no carro e também perguntou se ele realmente pretendia ir. Ele falou sobre como ele poderia morrer lá, que o Exército do Norte é várias vezes mais forte do que se pode imaginar, e que a guilda que tentou atacar o Exército do Norte na última vez foi destruída. Foi nesse momento que nosso protagonista disse que provavelmente isso também é obra do Exército do Norte. O rapaz ficou tão chocado que saiu da estrada. Ele se virou para Jung Kyun e perguntou se ele realmente pretende ir lá, mesmo sendo uma pessoa muito importante para a associação. Ele nem mesmo vai se machucar se não for, e ele implorou muito para não ir. Mas Jung Kyun apenas sorriu e pediu a Kim So Young para acalmar um pouco, porque ele disse que nada é mais importante do que a vida, então nosso herói não participará da mobilização, esperando pelo melhor. Ele sabia que esses canalhas perceberam que a vida não era apenas uma frase vazia. Mas algo muito precioso aconteceu, um enorme portal se abriu e muitos caçadores, assim como repórteres, se reuniram ao redor. Nosso protagonista disse a Sungu que sua guilda recusou a investida desta vez, mas por quê? Claro,
Sungu não segurou nada. Ele disse que já havia declarado há muito tempo que o exército do norte era inimigo deles e afirmou que o supernovato era seu amigo. Sungu olhou para o líder do exército do norte, que sorriu convencido e perguntou ao nosso herói se ele realmente iria, mesmo que Sungu pedisse para ele não ir. Mas nosso protagonista disse que Sungu não está lá para impedi-lo. Sungu respirou fundo e respondeu que o cargo oficial no exército do norte era B, mas provavelmente já havia subido de cargo. Sungu ficou chocado com a força de nosso herói, mas parou de se preocupar porque provavelmente tinha um plano. Ele até esperaria no banco para ver o quão forte nosso herói se tornaria durante o tempo que estaria junto com outros caçadores. Young-kyun não entendia por que tudo isso estava acontecendo, mas Sungu disse apenas que se nosso herói não sair do portal, ele definitivamente não escapará do que aconteceu. Nosso personagem ficou chocado com tamanha determinação de alguém que quer destruir uma guilda inteira, mas ele não teve tempo de conversar, porque foi anunciado que os preparativos estavam completos. É neste dia que Choi Yong-san se tornará um herói Gunter, e o portão chamado Rio Reno matará inúmeras pessoas. Mas neste ponto, a história mudará de curso, porque é nosso herói que entra no portão. É ele quem receberá toda a glória. Assim que muitas pessoas saíram e entraram no portal, algo estranho começou a acontecer com ele. O líder do exército do norte percebeu que tudo pelo que ele estava esperando tinha começado. Todos perceberam que uma notificação foi exibida informando que o poder mágico havia mudado sob a influência das características do próprio portão. Todos começaram a se preocupar com essa ocasião. Como aconteceu que o portão subiu de nível B para nível B, mais uma característica especial do portão também apareceu. Agora, era impossível sair dele de maneira comum. O portal ficou rosa e todas as pessoas ficaram presas. Claro que estava claro que esse era o trabalho dos deuses, porque em um só lugar, um número incalculável de despertos se reuniu. Os patronos voltaram seus olhos para este lugar. A densidade do poder mágico aumentará à medida que o desperto entrar. Todos começaram a se sentir diferentes. Perceberam que a magia continuava a nutrir seus corpos e que a ferida do portão já havia atingido nível claro que ninguém poderia acreditar. Dessa vez, eles gostariam de sair mais rápido, porque um portão desse nível é considerado impossível de limpar sem um caçador de classificação herói. Alguns caçadores simplesmente caíram em desespero. Claro que nosso principal protagonista sabia que essa reação era muito esperada, porque este lugar poderia ser o túmulo deles. Ele decidiu se virar, sem perceber que, na verdade, todos os líderes do exército do norte estavam prontos, porque eles nem mesmo enlouqueceram. A situação era necessária para eles. Assim que a notificação apareceu de que a onda estava chegando em breve, o chefe do exército do norte pediu a todos para se acalmarem. Ele os entendia, mas estava tão surpreso quanto eles. E disse que também queria entender como tudo levou a isso e que o portão ainda não estava tão bem estudado. Coisas inesperadas acontecem neles o tempo todo, mas ele perguntou, então, o que é mais importante agora? É realmente desespero? Se não for, eles só precisavam sobreviver. Ele prometeu que Choi Yong-san, o chefe do exército do norte, limparia esse portão ao lado de todos os que estavam ali. Um certo governante da corrente atual tentou assumir o controle do fluxo, mas as pessoas já estavam inspiradas, porque a habilidade do chefe do exército do norte era que todas as suas habilidades inflamatórias eram ampliadas 3 vezes perto de rios. Mas, graças à influência do anjo caído, nosso protagonista era imune a essa habilidade. Ele olhou e, desta vez, viu com seus próprios olhos o que o poder do governante da corrente significava. Todos os caçadores que estavam perto dele foram simplesmente incitados. A princípio, as pessoas do chefe queriam começar, mas ele disse que era cedo demais. Porque, de acordo com o que ele disse, a onda daquele portão duraria muito tempo. A força de sua guilda deveria ser preservada o máximo possível. Eles só precisavam seguir o plano acordado, porque seria o seu exército que sobreviveria graças aos pequenos peixes à sua frente. Claro que ele não matará todos. Ele apenas deixará vivos aqueles que espalharam rumores. O homem ao lado dele não conseguia entender. Afinal, é realmente possível? Os caçadores não são tão estúpidos. Mas o chefe apenas respondeu que ele faria o possível, porque eles enviariam insetos de sua guilda para ajudar, e ninguém teria suspeitas. O homem ao lado do chefe simplesmente não tinha palavras, porque o chefe realmente sacrificou os membros de sua guilda por uma coisa dessas.
No entanto, assim que o chefe começou a olhar para todas as pessoas novamente, ele encontrou nosso protagonista, que parecia saber todos os seus planos por dentro e por fora. Então ele decidiu se livrar dele primeiro. O chefe esperou um pouco e disse que Jung Ying Chong, o bom cão do chefe, com todos ali, nem sequer sabia a outra parte do plano. E não havia razão para duvidar disso. Então, foi ele quem foi encarregado de vigiar nosso herói, e, quando a oportunidade se apresenta-se, simplesmente o matar. Essa informação surpreendeu Jin Tian, mas o chefe apenas disse que seria melhor para o exército do norte. Nesse ponto, a onda já estava muito próxima. Algumas criaturas chamadas sereias apareceram. Muitas pessoas já não tinham medo de nada, pois estavam sob a influência da habilidade. Nosso protagonista notou que todas as pessoas simplesmente se jogavam na batalha sem formação alguma. Isso era imprudente, pois estavam no rio. Ele decidiu que era hora de começar e tomar o comando, pois só ele sabia o que fazer. Claro, ele sabia que era cedo demais para se envolver, mas não podia fazer nada. Ele não entendia totalmente a situação, mas podíamos ver que o chefe já estava dando ordens para seu exército, o que surpreendeu nosso personagem, porque ele não pensava que ele usaria todos os barcos de sua guilda. Ao mesmo tempo, uma batalha aterrorizante começou. Lá, todos estavam lutando incansavelmente. Acreditavam que podiam lutar contra as sereias, porque pensavam que podiam pedir reforços.